Olá, está no ar o programa Seu Direito. Nessa edição, o assunto é a violência contra a mulher e a implantação da Lei Maria da Penha como um mecanismo de defesa contra a violência familiar e doméstica. Você vai conhecer uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina que cria o Dia Estadual em comemoração à Lei Maria da Penha. O objetivo da data é destacar a importância da lei na proteção às mulheres que foram vítimas de violência. No estúdio, você acompanha uma entrevista com a representante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Raquel Ghisoni. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. Milhares de mulheres são vítimas de violência no Brasil a cada dia e muitas delas, por dependência afetiva ou econômica, acabam não denunciando a agressão. Mas, quando o fato é comunicado, se torna possível a aplicação da Lei Maria da Penha, criada em 2006 para trazer mais proteção às mulheres brasileiras vítimas da violência doméstica, na maioria das vezes praticada pelos próprios parceiros. E para comemorar a existência da lei federal que estabeleceu mecanismos que coíbem atos de violência familiar, uma lei estadual aprovada pelo Parlamento Catarinense institui 7 de agosto como Dia Estadual em comemoração à Lei Maria da Penha. Na reportagem de Rose Padilha, você acompanha as estatísticas e casos de mulheres que foram vítimas de agressão e ainda a estrutura que o Estado oferece de proteção a estas mulheres. Acompanhe na matéria. A violência doméstica contra as mulheres não deixa apenas lesões físicas. O emocional fica com marcas profundas, algumas que jamais serão esquecidas por quem sofreu a agressão. Na maioria das vezes, a violência é cometida pelos próprios companheiros ou ex-maridos e abrange 5 formas de agressão: violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Somente no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado registrou 41.970 ocorrências de violência contra as mulheres. Os dados mostram que Santa Catarina ocupa a 23ª posição no ranking nacional de homicídios de mulheres. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil e que, em média, 70% dos assassinatos de mulheres tiveram como responsáveis o homem com quem dividiam ou um dia dividiram o mesmo teto. No ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, 120 mulheres foram vítimas de tentativa de homicídio e 18 foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Desde 2006, mulheres de todo o país podem contar com uma das maiores conquistas para a proteção delas contra a violência familiar e doméstica, a Lei Maria da Penha, que obriga o Estado e a sociedade a proteger todas as mulheres contra esse tipo de violência. Através do número 180, ligação telefônica gratuita que funciona 24 horas por dia, é possível obter informações sobre a lei e os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha foi considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Para reconhecer os benefícios da lei federal, a deputada Ana Paula Lima deu origem à Lei 15.083 de 2010, que institui, aqui em Santa Catarina, o Dia Estadual em comemoração à Lei Maria da Penha. A data 7 de agosto coincide com a da criação da Lei Federal, que presta homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Fernandes, que durante 20 anos lutou para ver o agressor dela preso. Símbolo contra a violência doméstica, a farmacêutica cearense Maria da Penha, que dá nome à lei que protege as mulheres de agressões no ambiente familiar, lutou durante anos para ver seu agressor condenado. Em 1983, enquanto dormia, Maria da Penha recebeu um tiro do então marido, o professor universitário Marco Antônio Viveiros.
Na época, ele tentou acobertar o crime, afirmando que o disparo havia sido cometido por um ladrão. Paraplégica, ela continuou sendo agredida e sofreu nova tentativa de assassinato por eletrocução. Com uma autorização judicial, deixou a casa onde morava na companhia das 3 filhas. Em 1984, Maria da Penha começou uma longa luta por justiça e segurança. Somente em 1996, o ex-marido foi condenado pela justiça, mas ficou preso apenas 2 anos em regime fechado. O próximo passo nessa luta por justiça foi conseguir a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006. É que agora nós temos que nos conscientizar que os nossos direitos estão garantidos em lei. E que a gente pode sair da violência, sim. A gente sabe como é que a violência chega na nossa vida, a gente sabe as etapas da violência na nossa vida, que são os ciclos da violência, onde a gente é maltratada, depois o nosso agressor pede perdão, nos promete mundos e fundos e depois volta a repetir a mesma violência com mais gravidade. A autora da lei catarinense destaca que incluir o dia 7 de agosto no calendário das comemorações estaduais é uma forma de lembrar a sociedade sobre a importância da Lei Maria da Penha. Infelizmente, as mulheres ainda precisam desse mecanismo de proteção, mas no estado de Santa Catarina nós precisamos de algumas ações do governo do estado. Mais casas-abrigos para as mulheres vítimas de violência e para proteger os seus filhos, as delegacias especializadas, as redes de atendimento, que são os centros de referência, que infelizmente os que estão funcionando precariamente. De acordo com a deputada Ana Paula Lima, a lei que protege contra a violência doméstica e familiar é uma grande conquista em defesa dos direitos e da vida das mulheres. Mulheres como Vanessa Mafra, que sem medo do agressor com quem teve um filho, fez vários boletins de ocorrência contra o pai do menino, que ainda na gravidez espancou Vanessa. Na Delegacia da Mulher em Florianópolis, Vanessa mostra que obteve medida protetiva, mas que o agressor nunca é localizado pela justiça. Eu já tive trauma periorbital na vista esquerda, dedo quebrado, mordida no rosto, mordida na mão e até hoje nada foi resolvido. Meu filho está com 8 meses, mesmo assim eu continuo sendo ameaçada, tenho vários boletins de ocorrência, só eu sou encontrada, o acusado não. Agora eu vim aqui porque estou sendo ameaçada mais uma vez, que vai cortar meu cabelo, que vai matar minha família, que vai matar minha mãe, que vai começar matando pelos meus irmãos. E vim aqui mais uma vez, o que tem para fazer? Um boletim de ocorrência. Só. E a medida protetiva? O que a medida protetiva vai adiantar se me acontece alguma coisa? Ao ser atendida pela delegada da mulher, Ana Silvia Serrano, Vanessa relata que continua sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que visita o filho com regularidade na casa de Vanessa e na presença dela. A delegada diz que esse é um caso típico de permissividade, comum entre muitas mulheres que sofrem agressões. E esclarece que nos casos em que a medida protetiva é concedida, a mulher não pode ter contato com o agressor. A gente entende que em alguns casos é praticamente impossível que a mulher não mantenha mais contato, às vezes em razão de ter a guarda de filhos, questão de pensão alimentícia e outras questões relativas à família mesmo que o casal constituía anteriormente, mas a medida ela é uma coisa bastante extrema e bastante séria. A partir do momento que se pede uma medida é porque se está numa situação de risco que caso a medida não seja deferida, essa pessoa pode vir até a morrer. Então a gente sempre esclarece isso porque se você tem necessidade de conversar, encontrar com a pessoa, manter ainda um relacionamento com ela, não é compatível com uma medida protetiva de urgência e séria como é essa medida prevista na Lei Maria da Penha. Então já é uma coisa que a gente fica também sempre alertando as mulheres de que quando solicitam uma medida protetiva, não permita mais a entrada do agressor, a convivência do agressor se ele não mora na mesma residência, porque isso descaracteriza a situação de urgência que a medida protetiva requer. A medida vale para os dois lados, a mulher também não pode procurar o homem depois que ela solicita uma medida. A delegada diz também que a Lei Maria da Penha trouxe muitos avanços para a proteção da mulher contra a violência doméstica. A lei ela trouxe diversas inovações e avanços, principalmente na previsão de políticas públicas para as mulheres que têm se desenvolvido em nível federal, estadual e municipal.
tem pelo menos começado uma iniciativa muito boa de educação para essa questão de gênero, tem levantado essa discussão sobre o empoderamento da mulher, não em detrimento do homem jamais, mas sim em condições de igualdade, e isso para mim foi o essencial que a lei trouxe. Tá? E principalmente essa questão de que a mulher em situação de extrema violência, de necessidade de urgência, ela pode requerer medidas protetivas que inclusive afastem o agressor da residência. Aqui em Florianópolis, funciona um dos 4 centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência no estado. No local, são prestados atendimentos psicossocial e jurídico, independente do registro do boletim de ocorrência. O serviço na capital é realizado desde 2009, sempre com a intenção de orientar as mulheres sobre as proteções legais, na busca pela melhora da autoestima de cada uma delas. A procura pelo atendimento ocorre de forma espontânea ou através de orientações dos postos de saúde e da Delegacia da Mulher. A ajuda é prestada ainda através do telefone 180. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência tem como objetivos possibilitar a mulher refletir e tomar decisões que possam livrá-la do ciclo de violência doméstica, favorecer a inserção da mulher no mercado de trabalho, facilitar os meios de acesso da mulher aos programas de geração de renda, formação e qualificação profissional, assegurar os encaminhamentos para outras áreas quando necessário e garantir condições de acesso aos programas de educação formal e não formal. Beatriz Moratelli, coordenadora do local, esclarece que esse é um serviço municipal que não tem caráter de segurança pública. Toda mulher vítima que chega aqui, ela vai ter a garantia que a gente vai ter todo o sigilo, em nenhum momento a gente vai expor essa mulher, né? Se ela desejar procurar a delegacia, a gente vai orientar que é um procedimento bastante adequado, porque esse agressor, ele necessita ser criminalizado. Afinal de contas, ele está cometendo um crime contra essa mulher. Mas, independente dessa escolha dela, a gente vai continuar aqui fazendo o acompanhamento, que é uma forma de segurar, né, de assegurar os direitos dessa mulher. A coordenadora do Centro de Referência diz que mesmo com as orientações prestadas à mulher vítima de agressão, o índice de retorno ao lar é grande. O retorno é bem alto dessas mulheres para casa, até porque elas têm a questão da vulnerabilidade social que essas famílias geralmente se encontram. Ela é muito dependente economicamente desse agressor, infelizmente, e aí ela não tem alternativas de se automanter sem esse agressor. Uma das situações que é trabalhada aqui no centro é a questão da profissionalização dessa mulher. A gente encaminha ela para fazer cursos, oficinas, que dê alguma espécie de retorno financeiro, porque não basta apenas trabalhar emocionalmente essa mulher e esse retorno se ela não tem meios financeiros de se autogerir sem a companhia desse agressor. Os profissionais que atendem os casos de violência contra a mulher alertam que, apesar das características individuais dos agressores, determinados comportamentos são comuns e podem ser identificados. Entre eles, comportamento controlador, tendência a isolar a mulher da família e dos amigos dela, controle do dinheiro e das decisões da família, ciúme doentio e possessividade, violência na relação sexual, ameaças, quebra de objetos, uso abusivo de álcool e outras drogas, promessa de melhora no comportamento, oscilação entre a crueldade e a doçura, baixa autoestima e insegurança. A rede criada para atender as vítimas de violência doméstica tenta justamente alertar para esses comportamentos e dar às mulheres a chance de reagir. Mas quem convive com casos de agressão, dia após dia, adverte. Aqui ela tem todo o respaldo psicossocial e jurídico, mas a escolha de continuar na situação de violência ou sair dela é da própria mulher.
Depois do intervalo, você acompanha mais informações sobre a violência contra a mulher e as maneiras de combater essa prática. Quem conversa com a gente no estúdio é a representante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Raquel Ghisoni. Não saia daí, é um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito aborda nessa edição a violência contra a mulher e a criação de leis que pretendem coibir essa prática no Brasil e em Santa Catarina. Aqui no estúdio a gente recebe a representante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e da União Brasileira de Mulheres, Raquel Ghisoni. Raquel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Para esclarecer para quem está em casa, como é que funciona o trabalho do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui em Santa Catarina? Olha, o CEDIM, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, ele é composto por pessoas representando órgãos do governo e órgãos de entidades da sociedade civil. Nós tivemos recentemente uma eleição em que foi renovada a direção, né, com representantes governamentais e não governamentais. É um conselho paritário, não é? Onde a gente trata das questões e ver como que a gente pode estar ajudando. É um conselho cujo objetivo principal é fiscalizar ou acompanhar as políticas públicas, como elas são aplicadas, as leis, por exemplo, aqui em relação à Lei Maria da Penha, não é? Que é uma lei que agora nós estamos no 7º ano, né, da sua criação, da implementação dessa lei, de como o que precisa para de fato ser implementada, quais são os recursos. Fora isso, nós também participamos recentemente, no ano passado, a realização da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. É a 3ª conferência que a gente já realizou aqui no estado e também preparatória, essa foi preparatória para a Conferência Nacional. A conferência, ela tem o objetivo de discutir com as mulheres para que elas apresentem quais são os principais problemas e como esses problemas podem ser resolvidos, né? Ou que ações, que propostas nós podemos fazer. Então, é dentro dessa linha, né, de acompanhar as ações, de sugerir. Nós temos tido um trabalho muito bom, que é de contato aqui com a bancada feminina da ALESC, né? Já fizemos e participamos de várias atividades. Por exemplo, recentemente teve aqui a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito sobre a violência contra as mulheres. A gente esteve presente, acompanhamos e vimos que, na verdade, muita coisa ainda precisa ser feita aqui no estado de Santa Catarina. Quais são, Raquel, as principais deficiências detectadas nessas convenções, nesses encontros? Quais são os principais problemas aqui no estado? Olha, tem problemas de todos quanto é tipo. Se a gente tentar focalizar, por exemplo, existe problemas em relação à questão da autonomia econômica das mulheres, né? Quer dizer, as mulheres precisam trabalhar, ter empregos, serem valorizadas. Esse ano, por exemplo, sendo um ano eleitoral, nós precisamos estimular a participação das mulheres como candidatas, porque a presença das mulheres no parlamento e também no executivo é muito pequena, não chega aqui, nós temos basicamente 10%, não é? De parlamentares, de deputadas, né? E então essa questão é importante. E outra questão que relacionada ao tema que a gente aqui está tratando, que é da violência, é a questão da aplicação da Lei Maria da Penha. Porque nós vamos precisar que o governo, de fato, né, crie os mecanismos necessários para que seja implementada a Lei Maria da Penha. Né? Esses mecanismos são o quê? São casas-abrigos para as mulheres que correm risco de morte, não é?
Nós temos pouquíssimas casas-abrigos aqui, delegacias especiais para as mulheres, porque muitas mulheres às vezes não vão prestar queixa ou denunciar a violência que sofre no âmbito doméstico. Às vezes é o seu próprio companheiro, seu marido ou ex-marido e companheiro, porque às vezes é atendida numa delegacia comum e ainda os profissionais precisam ser também capacitados para que eles saibam ser formados, para saibam como atender essas mulheres. Porque se uma mulher vai lá, normalmente ainda existe muito esse preconceito de achar que se a mulher apanhou é porque ela mereceu, ou porque fez alguma coisa errada. Ou então tem aquela ideia da pessoa ficar em silêncio, porque acha que é uma vergonha apanhar. Não é isso? Tem inclusive aquele ditado popular que diz assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós defendemos que temos que meter a colher, sim. Por quê? Porque você não pode assistir abertamente ou sem reação nenhuma uma pessoa sendo agredida, sendo morta, sendo assassinada. E esse fato dos homicídios, a senhora acredita que seja uma falha no sistema? Né? Porque tem muitos casos que a mulher denuncia várias vezes e entram com medida protetiva, ou a própria mulher que às vezes denuncia e retira a queixa. O que se deve esse número alto de homicídios, na sua opinião? Eu acho que existe, o homicídio já é quando não já está no extremo. Já está no extremo, né? A gente acha o seguinte, o silêncio é a pior coisa que existe, certo? Não podemos permitir que quem sofre agressão fique quieta, fique no seu canto. E quem vê também não pode ficar quieto, não é? Porque a gente sabe que o silêncio é a forma de dar invisibilidade à questão da violência. Então, a primeira coisa que nós temos que estimular é que as pessoas falem, denunciem, né? O problema que aí eu acho que tem uma parte é das próprias mulheres. Por quê? Quem é que bate nas mulheres? Quem é que pratica a violência contra as mulheres? São as pessoas muitas vezes que ela ama, ou que ela gosta, ou que são conhecidas. Tem um vínculo afetivo. Tem um vínculo afetivo, então ela fica naquela situação contraditória de dizer o quê? Não, vai ver que ele vai se arrepender, é porque ele bebeu, certo? Então procura sempre desculpar e não tomar uma postura maior. E outra vez é o seguinte, ela denuncia, entendeu? Daí, quando chega em casa e diz que denunciou, ele ameaça, não é? E daí, então, como a ameaça se torna pior, não é? Ela vai lá e retira. Outras vezes, a gente sabe de casos que a mulher não tem recurso, entendeu? Não tem. Quem ganha, e se hoje com a Lei Maria da Penha, que eu acho que é um grande avanço, porque saímos do pagamento da cesta básica para que quem for pego em flagrante vai preso, e tem que ser preso mesmo, como uma forma de evitar que males maiores sejam feitos, acontece de que ele é que sustenta a casa. Então, se o marido é preso, daí como é que ela fica? Segundo, a própria delegacia não tem pessoas suficientes, entendeu, para fazer a convocação, a intimação para o homem vir depor, certo? Vir depor. Então, passa muito tempo, então são várias razões. Hoje, Raquel, em Santa Catarina, a mulher que sofre alguma agressão, ela registra a queixa, que tipo de amparo que ela recebe? Tem algum tipo de assistência à mulher vítima? Olha, tem, ou é para ter, né? São poucas casas-abrigos ou delegacias próprias, não é? A própria Lei Maria da Penha já coloca a questão do afastamento do agressor, não é? Outra coisa importante que está vinculada, que às vezes a gente acha que é muito distante, por exemplo, hoje com os programas Minha Casa Minha Vida ou os programas sociais de habitação, hoje já se faz em nome da mulher. Por quê? Porque normalmente quando há uma separação, a mulher é que sai, o homem fica na casa porque a casa é de propriedade dele,
né? Então, hoje, com a habitação, quando se constrói esses programas sociais e habitação, o que acontece? Se é no nome da mulher, ela fica mais segura, porque normalmente a regra geral é que é isso. A outra coisa importante que a gente entende como uma forma de prevenir é fazer denúncia, né? Denuncie 180. O 180 é um telefone que qualquer pessoa pode utilizar, denunciar, avisar, né? Para vocês terem uma ideia, em 2006 teve 40 mil pessoas que ligaram no Disque 180. Em 2010 teve 470 telefonemas colocando, e eles são por 24 horas. Entendeu? Então, nós precisamos criar outra questão importante que Santa Catarina é a única que não tem, é a Defensoria Pública para prestar serviços jurídicos gratuitos. Não é? Então, essas são algumas questões. E importante, então, a questão da participação de todos nessa questão das denúncias, de ligar e de denunciar realmente quando souber de alguma agressão. Isso. Ou então de comunicar, ligar também para o CEDIM, né? Ou ligar, ou fazer denúncias. E eu acho que o importante não é só fazer leis. Ela é importante, porque ela é um instrumento. O que nós precisamos é que a lei seja cumprida e executada. Tá ok. Então, Raquel Ghisoni, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Nós nos encontramos na estreia da próxima edição. Até logo.